Bem, olá pessoal, eu estou fazendo esse vídeo para lançar uma análise do filme O Poço. A ideia é que na sequência a gente possa estar produzindo também outros materiais em torno do cinema, da crítica, da análise, de indicações em relação ao cinema. E para começar isso, a gente está fazendo essa análise desse filme que está disponível na Netflix. E eu vou apresentar assim, alguns pontos que eu pensei assistindo ele. Assim. O primeiro, então, é sobre os personagens, né? E ia começar pelo personagem principal, que é o Goren, que é o personagem que acorda no poço, né? E a partir disso as coisas se desenrolam. E achei, assim, a montagem subjetiva e psicológica do personagem bastante ruim. A começar pela própria ideia de causalidade, né? Que ou seja, que liga o personagem ao lugar, assim, achei bastante precário, porque, né, indica que ele teria, então, se voluntariado para parar de fumar, a ir para esse lugar, um lugar que ele não sabia, não sabia absolutamente como funcionava, assim, então, como alguém, assim, não se desespera diante de uma escolha tão equivocada, né? Acho que isso, assim, não diz da complexidade e até mesmo assim da criatividade assim da existência humana para estar sendo um personagem rico e que nos faça entrar assim, né, nas ambiguidades, nas contradições. E ao mesmo tempo as próprias contradições que se apresentam para ele nesse lugar, ele desiste muito fácil, muda muito, né? Acho que é uma inconstância também que não condiz com a nossa subjetividade, assim, ele de início já desiste do diálogo, né, com os outros andares, a partir de uma primeira conversa com o companheiro de cela, então essas oscilações, assim, achei que não caracterizam bem, assim, o nosso funcionamento subjetivo, a forma que a gente lida com as nossas contradições, mas também com as nossas convicções. E como um reflexo assim desse personagem, os personagens que ele encontra, né, também são ruins, né? O Trimagasi, que é esse primeiro companheiro de cela, é um velho repetitivo, é uma repetição textual, né, numa palavra que ele sempre fala, que ele diz que é a palavra dele, assim. Acho que é uma repetição que não é interessante. Existem comportamentos repetitivos que são interessantes, mas esse não me pareceu ser, não, não produz assim uma, uma característica interessante no personagem, né? O Bahara também, que é um personagem que entra no protagonismo do Goren, né, na descida dos andares, é um personagem negro, e que acho que é desenvolvido assim numa relação racista, né? Não para revelar um racismo da sociedade, mas para reproduzir um racismo, né? Porque ele se torna um cão raivoso do projeto, né, do Goren, de saída do poço, sai matando todo mundo, e nunca parece assim que está numa condição também de reflexão sobre esse lugar, sobre esse empreendimento, né? Então acho que esses são alguns elementos em relação aos personagens que poderia desenvolver, mas é uma passagem mais superficial, assim. Um segundo ponto que eu entraria, assim, é sobre, então, assim, se não desenvolveu bem, né, os personagens, o texto entre eles, assim, acho que o filme teria esse potencial em torno do tema que ele levanta e dos potenciais de metáfora, né, que ele tenta fazer, assim. Acho que é o que chama a atenção das pessoas, é o que faz elas assistirem, né? Mas eu acho que nesse sentido também o filme faz metáforas ruins, ele coloca elas de forma ruins, assim, a ponto de da gente poder estar dizendo assim, de que é um filme que porta assim uma ideologia, assim, né? E a ideologia que a gente está entendendo como uma produção assim de um falseamento da realidade, né? Ou seja, mesmo que através de uma metáfora, né, estivesse tentando assim nos fazer entender melhor a sociedade. Eu acho que não, acho que ele não contribui para isso. É,
ou então se ele tivesse assim dando alguns elementos assim para a gente pensar críticas e uma transformação de uma realidade com a qual a gente não gosta, eu também acho que ele é ideológico pelas soluções que ele apresenta, né? Então eu vou estar comentando assim a partir desse funcionamento de filme como uma narrativa que engendra uma ideologia, um falseamento da realidade que nos dificulta para transformá-la. O primeiro ponto seria assim sobre então essa metáfora que ele faz, né? Ele está tentando produzir uma metáfora de uma sociedade, da sociedade atual, de uma sociedade que a gente pode se tornar, né? Ou então de uma instituição, né? Acho que seria essa a pergunta, assim. E a resposta que me vem é que se, por exemplo, ele estiver tentando fazer uma interpretação da sociedade como um todo, assim, claro, utilizando desse recurso clássico, assim, né, de que os de cima estão num lugar de superioridade, de condições melhores para sobrevivência, e na descida, né, dessa verticalidade existem piores condições e cada vez mais piores condições. Eu acho que isso não reflete uma hierarquia social presente na sociedade, principalmente a hierarquia econômica, né? Porque essa oscilação de posições que acontece no posto, como por exemplo você está no primeiro andar num momento e um mês depois você está no lugar mais obscuro, né, dessa estrutura vertical, isso não acontece, né? Essa oscilação assim não ocorre na nossa sociedade, não é fruto do acaso e de escolhas específicas ou mesmo sorte, assim. A nossa sociedade tem uma estrutura estável nesse sentido, né? Ou se fosse de repente assim tá fazendo uma metáfora sobre uma determinada condição, uma determinada classe, talvez, assim, né? Se a gente fosse pensar classe trabalhadora na relação com a classe capitalista, assim, né? E as mediações que existem entre a classe trabalhadora com a classe média, por exemplo, eu acho também que não é um bom exemplo, porque coloca essa verticalidade, né? Que seria então interna a uma classe, vamos supor assim, mas na verdade o que importa na representação dessa metáfora seria que há uma horizontalidade, né, nessa representação. E o filme ele fica mantendo a ideia de verticalidade o tempo inteiro e não nos contribui a pensar que no final das contas é isso, todo mundo está no mesmo lugar, né, com diferenças, com hierarquias de privilégio, vamos dizer assim, mas esse deslocamento para uma horizontalidade não é pensado, né, ou não é proposto assim a partir das soluções que os próprios personagens encontram, né? Então, assim, o filme sempre remete a uma ideia que é de cima para baixo que algo acontece, né? Lá em cima que pode vir uma solução, é de uma condição melhor e mais estável e de menos necessidade que as pessoas vão descer e vão trazer, né, para baixo algum tipo de mensagem que possa tirá-los, né, da condição do posto, assim. E acho também que se a gente fosse pensar o posto como uma metáfora para uma instituição da sociedade, né, acho que também não é muito interessante, porque, bem, para que estaria servindo, né? Qual seria a função do poço? O filme indica que, bem, poderia ser uma forma de de um sistema punitivo, prisional, né? Como o Trimagasi, que então teria matado alguém que foi para ali, ou essa condição de tratamento, né? Que o Goren se colocou, mas não está bem claro, assim, e acho que se fosse fazer uma analogia, deveria localizar um pouco melhor, né? Mas acho que, de qualquer forma, não é uma analogia boa, porque vamos pensar então o sistema prisional brasileiro, assim, né? A situação que ele está, a situação que a gente está enquanto sociedade, enquanto a criação de um sistema como o sistema prisional brasileiro, já é absurda, né?
Então, fazer assim uma distopia, fazer um deslocamento ficcional e temporal, tá falando assim de um absurdo do absurdo, né? Não faz muito sentido, nos engessa mais ainda, e se em algum momento a gente chegar no nível de produzir instituições como essa, eu acho que essa sociedade que legitima a instituição do posto já não deveria existir, né? Então, acho que também essa é um elemento que fica disperso na narrativa, né? Que sociedade que está fora disso e que legitima a instituição do posto? Quem são aqueles cozinheiros que não se perguntam sobre qual é o efeito daquilo que eles estão produzindo, né? Seria uma relação extremamente cínica, né? De reprodução de hierarquias ou mesmo de um funcionamento da sociedade. Então, junto com esse comentário, eu estou indicando um filme curto, na verdade, que chama The Nest 4, e que tem um tema, na verdade, aborda, né, certos símbolos e até assim, uma estrutura de acontecimentos muito próximo com o posto, mas de uma forma muito mais criativa, que desperta, pelo menos para mim, despertou assim, mais curiosidade, mais ideias positivas e críticas em relação a esse estado de coisas. Bueno, é isso aí.